Graças a Deus. Você que trouxe a palavra de Deus, abra em Provérbios, capítulo 12, Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Todos acharam? Nós vamos meditar um pouco nesta noite sobre as palavras e as consequências das palavras. Está escrito na palavra de Deus: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Vamos repetir juntos, com fé? Diga comigo: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Diga comigo assim: meu Deus e meu Pai, eu abro os meus ouvidos e o meu coração para receber a ministração da palavra de Deus. Espírito Santo, fala comigo, renova em mim a fé, a esperança e a alegria da salvação, e opera um milagre na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. As nossas palavras são como sementes. Quando ditas, produzem bons ou maus frutos. O Senhor disse a Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 3: Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Você tem na palavra o poder da vida e da morte, da bênção e da maldição, de produzir vitórias ou derrotas. A diferença entre aquele que é abençoado e vencedor para aquele que é amaldiçoado e derrotado é que aquele que abre os lábios para abençoar é abençoado pelo Deus de Abraão, o Deus que sustenta céus e terra com o poder da sua palavra. Ao passo que aquele que abre os lábios para amaldiçoar é amaldiçoado. O Senhor disse: eu não me deixo escarnecer, aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. O que você tem plantado através das tuas palavras? Bênção, vitórias e vida, ou maldição, derrotas e morte? O Senhor Jesus disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que sirva para a edificação daqueles que te ouvem. Muitas vezes a pessoa atrai maldição para a sua vida. Certa vez uma diaconisa, após a reunião, pediu para que o pastor orasse pelo seu filho, um menino de 9 anos que estava muito perturbado.
Ela diz: pastor, ora pelo meu filho, ele anda perturbado, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer com esse menino. E o pastor então fez uso do nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus, o qual você e eu adoramos neste lugar. E quando o pastor impôs as mãos, um espírito maligno se apoderou da mente e da vida daquela criança. A criança revirou os olhos, retorceu as mãos, e o pastor disse para aquele demônio: quem é você? E o demônio, desfigurando totalmente o rosto da criança, disse, mostrando a mulher: eu sou aquele que ela tem invocado. Aquela mulher era uma diaconisa, uma serva do Senhor. Na igreja ela adorava a Deus com cânticos, tinha uma aparência de santidade, mas quando ia tratar com o filho em casa, ela se referia a ele como praga desgraçada, maldito, peste, danado. E no mundo espiritual ela estava abrindo brechas e dando ao inimigo legalidade para que ele pudesse entrar. E Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. A igreja pode brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Se você abrir a brecha, ele entra para destruir. E aí é você que dá a legalidade. Aquela mulher amaldiçoava o próprio filho, e muitas vezes a pessoa amaldiçoa a si mesmo. Como é que você está, meu irmão? Pastor, eu estou indo, a minha dor, a minha doença. Você não tem que falar segundo aquilo que você vê. A Bíblia diz que nós não devemos andar por vista. Ora, se já morrestes com Cristo, então não olhais para as coisas de baixo, que são visíveis e passageiras, mas olhai para aquelas que são de cima, que embora sejam invisíveis, são reais e eternas. Você tem de ver e olhar e falar segundo a palavra de Deus. Provérbios capítulo 12, versículo 17 diz: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. O que é dizer a verdade? Em João 17, em sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós devemos falar não segundo aquilo que nós vemos, nós temos que falar segundo a palavra de Deus. O que nós vemos pode ser a doença, pode ser o desemprego, as dívidas, a crise, o vício, a destruição, mas nós não falamos segundo o que vemos, falamos segundo o que cremos. Falamos segundo a verdade, que é a palavra de Deus. Então nós não dizemos a minha doença, nós dizemos o que disse Isaías em Isaías 53:5: pelas feridas de Jesus eu fui sarado, eu estou curado em nome de Jesus. Eu não digo: pastor, eu estou em crise, endividado, derrotado, vencido. Eu digo: o meu Deus é poderoso para suprir todas as minhas necessidades, com poder e grande glória. Paulo disse: em parte falamos, em parte profetizamos, porque há poder nas nossas palavras. Você tem que usar as palavras a teu favor. Jesus disse que a boca fala daquilo que transborda o teu coração. Se no teu coração há fé, a gratidão, a adoração a Deus, dos teus lábios não vão fluir palavras de maldição, de murmuração. Tem pessoa que vive na igreja, mas vive murmurando, vive reclamando. Todos aqueles que murmuraram contra Deus no deserto, pereceram no deserto e não entraram na terra prometida. Então não murmure, não espragueje, não maldiga, não amaldiçoe. Não diga: o meu filho não tem jeito. Diga: o meu filho é a herança do Senhor. Glória a Deus. Não diga aquilo que o diabo mostra acerca do teu cônjuge: está perdido, é um cachaceiro.
Diga: o meu marido é uma bênção do Senhor, é um homem de Deus. A minha mulher é uma mulher de Deus. Você profetiza e Deus honra. Jesus disse: eu honro os que me honram, e aqueles que me seguem não andarão em trevas. Há poder nas tuas palavras. Um pastor foi orar por uma mulher que estava desenganada com tuberculose, numa época que a tuberculose matava centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro. E ele leu aquele versículo das Escrituras que dizem que pelas feridas de Jesus ela havia sido sarada. Ela não frequentava a igreja, ela apenas recebeu uma palavra, a palavra de Deus, que tem poder de transformar vidas. Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Aquela mulher não ouvia toda a semana a palavra de Deus, mas ela ouviu um versículo num leito de hospital, em uma condição de desenganada. Ela escarrava sangue, a sua vida estava escorrendo, eram os seus últimos momentos, mas ela recebeu uma palavra, e ela tomou posse daquela palavra. Ela deixou de olhar aquilo que o médico dizia, aquilo que as circunstâncias diziam, e ela tomou posse e disse: eu estou sarada, e começou a agradecer e a exaltar a Deus. Ela dizia: Senhor, obrigado, porque eu fui sarada pelas feridas de Jesus, eu estou curada. E ela já recebeu e já se alegrou, antes mesmo de ver a cura, antes mesmo de sentir a cura. Fé é isso, é a certeza daquilo que os teus olhos não veem. Se você vê, não é fé. Fé é a certeza daquilo que você não vê. Ela tomou posse da cura antes de a dor se ausentar. Ela creu que aquela palavra era para a vida dela, e no outro dia, contrariando os médicos, ela estava curada, para a honra e glória do Senhor. Porque é isso que honra a Deus, é isso que faz a boa mão de Deus se estender para abençoar a nossa vida. Não é quando nós nos colocamos ante a Ele como coitados, não é quando você tem autocomiseração. Crente, galinha de Angola, como é que você está, meu irmão? Firme e forte, pastor, nem sabe. Estou fraco. O que faz a mão de Deus agir em nosso favor não é tocando o coração de Deus com autocomiseração. Olha para mim, Senhor, eu sou um coitado miserável, nasci para sofrer. É quando o inferno se levanta contra você e você se coloca de pé, firme e forte, crendo que Deus é contigo e que você vai vencer, mesmo que seja o inferno inteiro. Glória a Deus. É isso que faz Deus se alegrar e estender a mão para te honrar. No Salmo 126, no versículo 6, a palavra diz: os que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltará com júbilo, trazendo os peixes na mão. Muitas vezes é chorando, mas é plantando a boa semente, é profetizando. Diga como Josué: ainda que o inferno mostre para você a tua família e diga: estão todos perdidos, que você seja profeta para a tua casa, e diga como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus tem poder de alcançar a tua família, Deus tem poder de transformar, mas Deus usa a tua fé, e a tua fé se expressa nas tuas palavras e atitudes. Então vigia o que tem saído da tua boca, vigia as tuas palavras, não murmure, não maldiga, não amaldiçoe, não abra a boca para fazer fofoca, intriga, contenda. Tiago diz: como pode da mesma fonte jorrar água doce e amarga? Da mesma árvore sair um fruto bom e um fruto mau? Não seja assim entre vós. Que a tua boca seja a boca de Deus, a boca de um profeta para essa geração, para profetizar cura, bênção, vitória, salvação, e não murmuração. Que você não seja instrumento do inimigo para fazer intrigas. Quantas vidas se perdendo por conta de intrigas, fofocas, contendas na casa de Deus. Davi disse: Senhor,
põe um anjo na minha boca, para eu não pecar contra ti. Jesus disse: digo-vos, pois, que pelas tuas palavras serás julgado, e por elas serás condenado ou justificado no dia do juízo. Então que você comece a perceber, vigiar e se policiar nas palavras, que você não dê armas para o inimigo usar contra você, que você vigie, que você fale palavras que vão resultar em bênçãos e vitórias para a tua vida. O diabo quer que você murmure, que você se maldiga, que você amaldiçoe. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e temente a Deus, e Deus o abençoava em todas as áreas. Mas um dia Deus permitiu que o inimigo agisse na sua vida e tocasse em tudo o que ele tinha, inclusive na sua saúde, porque Deus sabia onde estava o coração e a fé de Jó. Chegando a um ponto de ele pegar um caco de telha e raspar as suas feridas inflamadas e fedidas, a sua esposa olha para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Nesse momento eu imagino o inferno em suspense, os céus olhando para a terra. Será que agora ele vai amaldiçoar? Será que agora ele vai amaldiçoar a Deus? Um grande silêncio é rompido quando Jó rasga as suas vestes, dobra o seu joelho e coloca o rosto no pé do chão, no pó do chão, e diz: o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos que o condenavam, dizendo: você está assim porque deve ter pecado. Grande consolo. Os amigos vêm de longe para consolar e começam a acusá-lo. E ele orou e abençoou os seus amigos. E Deus mudou a sorte de Jó. E lhe deu o dobro de tudo aquilo que o diabo havia lhe tirado. E ele pôde dizer em Jó 42, 5, 6: antes eu te conhecia, ó Senhor, de ouvir falar. Antes eu era religioso, eu conhecia a letra, mas hoje eu tive uma experiência contigo, e posso dizer: hoje eu te conheço, não de ouvir falar, mas de contigo andar. Deus quer que você tenha experiências com Ele. Deus quer que você o conheça, tenha uma intimidade, uma vida de intimidade com Ele. Você não pode se relacionar com Deus pela intimidade do pastor, ou do teu cônjuge, ou de quem quer que seja. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus morreu na cruz, expirando, dizendo: tetelestai, está consumado, o véu da separação se rasgou de alto a baixo. A partir daquele momento, todos nós passamos a ter acesso à presença de Deus, e Deus quer que cada um de nós venhamos conquistar as suas bênçãos através de um relacionamento de intimidade com Ele. E é indispensável que nós tenhamos bom uso da palavra, que nós sejamos sábios, que nós não sejamos maldizentes. Os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Eles estão classificados no mesmo nível dos assassinos, dos idólatras, dos feiticeiros. Pessoas que mentem, pessoas que fazem contenda, que semeiam a intriga entre os irmãos. Não seja assim entre vós, mas que da tua boca saia a palavra que promove a paz. Nas bem-aventuranças o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, pois eles herdarão a terra. Que a tua boca seja canal de bênção. Eu lembro que quando o Senhor Jesus estava ante Pilatos e a multidão, Pilatos, não achando motivo para condenar o Senhor Jesus, disse à multidão: eu não vejo motivo para condenar este homem à morte.
Eu vou mandar que ele seja açoitado e depois irei liberá-lo. Mas incitada pelos líderes religiosos do grupo dos fariseus, a multidão clamava em uma só voz, dizendo: crucifica! E Pilatos então pede uma vasilha com água, lava as mãos e diz: eu lavo as minhas mãos do sangue inocente deste homem. E a multidão então diz: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Eles liberaram uma palavra, eles deram legalidade ao diabo, e o diabo usou essa palavra contra eles. Hitler matou mais de 6 milhões de judeus em campos de concentração nazista. Centenas eram colocados em câmaras de gás e mortos. Israel foi quase destruída, ou seja, o filho dos filhos daquela geração, porque eles deram uma legalidade. Uma vez eu ministrei em Viamão, e após o culto, um irmão veio falar comigo, um gaúcho de bombacha e bota, e me disse: pastor, quero que o senhor ore por mim, meu casamento está destruído. Bem bagunça, está feia a coisa lá em casa, pastor. Eu perguntei: o que houve, meu irmão? Ele disse: pastor, eu tive um desentendimento com a minha esposa, e eu disse uma só palavra, e foi suficiente para ela sair de casa, e hoje minha vida está destruída, porque eu não sei viver sem ela. O que tem saído da tua boca? Tem pessoas que perdem o emprego por causa das palavras. Você que trabalha em empresa, trabalhando em empresas, eu percebi que a causa de muitas pessoas serem demitidas e perderem o emprego com o qual elas sustentam a sua casa e família, não é o fato de elas não serem boas funcionárias, não exercerem bem a sua função. Muitas vezes a pessoa, ela exerce bem a função dela no trabalho. Muitas vezes ela trabalha direitinho, ela produz, ela chega no horário, ela sai no horário, ela é uma pessoa de confiança, mas por causa da boca, ela acaba perdendo o emprego, porque ela fala mal do patrão, da empresa, dos colegas, ela critica, ela maldiz, ela cria contendas. Aonde ela está, tem tumulto. Aí depois é demitida. Pastor, ora por mim, o inferno está se levantando. É ou não é? Você nunca conheceu um caso assim? Só eu. Nunca conheceu alguém que perdeu o emprego? Bom funcionário. A pessoa tem tudo para dar certo, para crescer, mas não controla a boca. Tiago disse que um navio gigante, ele é controlado por um pequeno leme. Um pequeno leme dá a direção de todo um navio. Às vezes a nossa língua dá a direção da nossa vida. Então, Deus está dizendo nessa noite: vigia as tuas palavras. Tem uma história na internet, não sei se é verídica, de uma jovem que ia sair para a balada com os amigos. Os amigos vieram à casa dela em um carro e estavam visivelmente embriagados, com som alto. E ela foi até a mãe e disse: mãe, estou indo para a balada, vou curtir a night com os meus amigos. A mãe, vendo que eles estavam embriagados num volante, disse: minha filha, não vai. Mãe, a senhora é careta, deixa eu curtir a vida. Tá bom, minha filha, já que não tem jeito de eu fazer você ficar, vai com Deus. A mãe liberou uma palavra de bênção, e a filha olhou para a mãe e zombou, dizendo: só se ele for no porta-malas, porque não tinha mais espaço no carro. Só se ele for no porta-malas. O carro, antes de chegar na balada, bateu num caminhão, ficou igual uma caixa de sapato vazia quando você vai lá e pisa. E
quando a polícia chegou no local para ver o acidente, todos mortos. Para surpresa de todos, só parte do porta-malas ficou intacto. E tinha ficado o resto de umas compras. E quando abriram o porta-malas, estava ali intacto, uma caixa de ovos e nem um ovo quebrado. Porque há poder nas nossas palavras. Quem lembra do Tancredo Neves? Ele disse: se eu tiver o apoio do meu partido, nem Deus me impede de subir a rampa do Planalto. Eu vou ser presidente desse país. Ele teve o apoio e os votos, mas na véspera de assumir o poder, de subir a rampa, Deus disse assim, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer, irmão. Deus não se deixa zombar. Antes de assumir, antes de subir a rampa, ele teve, se não me engano, foi uma parada cardíaca. E não teve quem trouxesse ele de volta. 1985. Não subiu. Quem lembra do navio Titanic? Você com certeza deve olhar o filme Titanic do Jack. Você já olhou? Quem já olhou? Quem chorou olhando? Ou não pode chorar. Chorei mais de 3 vezes. Eles projetaram o Titanic como um dos maiores navios de passageiros, e parecia aos olhos humanos tão seguro que em uma entrevista na véspera da primeira viagem do Titanic, perguntaram ao capitão e ao construtor do navio: o que você tem a falar sobre a segurança desse navio? E eles disseram: nem Deus afunda esse navio. E na primeira viagem, se eu não me engano, em 15 de abril de 1912, o navio se choca com um grande iceberg e afunda a cerca de 4.000 metros de profundidade, 3.800 metros de profundidade, ceifando a vida de mais de 900 pessoas, porque Deus não se deixa escarnecer. Então seja sábio, profetize, não diga: o meu salário é uma merreca, não dá para nada, é uma miséria. Diga: o meu salário é bênção de Deus. Diga: eu vou comprar minha casa própria. Eu lembro que quando eu não tinha minha casa própria, até mesmo o pastor chegou para mim e me disse: você não vai conseguir, você não tem condição, esse valor não tem. A minha esposa está ali, não tem. Eu não tinha, mas eu tinha fé. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha fé. Então eu dobrei os joelhos, eu orei, eu disse: Senhor, eu não tenho condição, mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que do nada o Senhor criou tudo. Então eu tomo posse. Nesse ano eu vou ter a minha casa própria. Nesse ano eu vou sair do aluguel. E estava endividado com o nome no SPC e Serasa, minha esposa também. E eu falei: Deus, esse ano eu vou sair do aluguel. Eu não fiquei olhando porque eu tinha. Eu não fiquei olhando e analisando: vai entrar dinheiro, vai abrir uma porta. Não tinha porta para se abrir, não tinha nada. Eu só tinha fé e eu determinei. A Bíblia não diz ali que nós lemos: o que diz a verdade manifesta a justiça? Então eu olhei para a palavra de Deus, que diz que em Cristo eu sou mais que vencedor, que diz que em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que imaginamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Eu não tinha nenhuma condição, mas eu disse: Senhor, esse ano eu vou sair do aluguel. E naquele ano, naquele mesmo ano, Deus fez assim, deu uma reviravolta e nos deu condição. Escolhemos o apartamento, compramos e Deus nos deu a condição. Amém? Então Deus pode te abençoar. Deus não depende daquilo que você tem para realizar milagres na tua vida. Deus não olha para a tua força ou para aquilo que você disponibiliza. Nós limitamos a Deus quando nós olhamos para as nossas
nós temos. Isaías 55, a partir do versículo 8, o Senhor diz assim, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Ou seja, você às vezes pensa pequeno, sonha e projeta pequeno, e Deus tem coisas grandes para fazer, mas muitas vezes nós estamos atrelados, limitando a Deus, olhando para as nossas condições. Deus pode te levar além, Deus pode fazer coisas grandiosas na tua vida e através dela. Então não se limite àquilo que você vê, mas profetiza aquilo que você deseja, profetiza uma vida de prosperidade. Tem pessoa que só amaldiçoa a si mesmo, que só vive murmurando, que só vive reclamando, maldizendo. Às vezes a bênção está chegando e ela libera uma palavra de maldição, de murmuração, e o anjo da vitória recolhe a bênção, porque Deus não abençoa murmurador. Então seja sábio, profetiza a libertação da tua família, profetiza que o teu casamento é uma bênção, que o teu lar é um pedacinho do céu. Pastor, a minha casa é um inferno, eu não aguento mais. Profetiza. Amém, igreja? Amém. Profetiza, seja sábio, lance boas sementes e você vai colher bons frutos. Não fale segundo o que você vê, fale segundo a palavra. O que diz a verdade manifesta a justiça. A minha doença, como é que você está, irmão? Pastor, a minha hepatite, a minha sinusite, meu câncer, a minha hérnia de disco, tudo isso não é seu, meu irmão. Toma posse da bênção, profetiza. Pare de se ver como um coitado, como alguém que nasceu para sofrer. Não é a autocomiseração que vai fazer você ser abençoado. É quando você se levanta ante o inferno. E diz um versículo que eu costumo citar, dito por Davi, no Salmos 27, no versículo 2 e 3: ainda que o inimigo me cerque e exércitos se levantem contra mim, não temerei, nele eu confiarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, não importa o tamanho da luta ou a quantidade de inimigos, eu vou vencer, vai dar certo, a vitória é minha, eu tomo posse. Amém? Profetiza a salvação, profetiza os teus sonhos, libera palavras sobre os teus sonhos. As palavras são sementes, você libera palavras e o Espírito de Deus vai agir, vai criar a situação para que o teu sonho se transforme em realidade. Muitas vezes eu liberei uma palavra, muitas vezes mesmo em pensamento. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência, eu já tive, minha esposa também, de você pensar, que nem em Efésios 3:20, tudo aquilo que pedimos ou imaginamos, eu já imaginei, eu pedi coisas a Deus sem abrir a boca, em pensamento, eu pensei, e aquele que esquadrinha o coração, Jeremias 17:5, 17:10 diz que o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos. E eu pensei e desejei algo, e Deus pegou aquele pensamento e se alegrou comigo, porque Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você prioriza Deus, quando você se esforça, se dedica em servir, em conhecer, em adorar a Deus, aquilo que você deseja, Deus tem prazer em te dar. Você se volta para Deus, você prioriza Ele, e tudo aquilo que você precisa, sonha ou deseja, quando Ele está na tua mão. Amém? Quem já teve essa experiência, só pensar, só desejar, você nem orou, você só pensou, seria bom, você pensou, e Deus, quando vê, do nada estava contigo, e daí você se lembrou daquele pensamento, e o Espírito Santo disse: você não pediu, você não queria, você não desejou? Senhor, mas eu nem falei, mas eu sou Deus que esquadrinha o teu coração e prova os teus pensamentos. Está aqui, meu filho, e Deus se alegra em te abençoar. Já teve essa experiência? Levanta a mão aí, irmão Léo, irmã Lu, a Cristiane, minha esposa, Juliana, a irmã Delci, a irmã Lagraça.
Deus é bom. Amém? Vamos nos colocar em pé. Quero convidar a irmã Desirê, passa aqui, irmã, vai orar comigo. Quantos entenderam essa palavra? Então vigia. E se você já liberou palavras que deram legalidade ao inimigo para agir na tua vida, anule elas, pedindo perdão a Deus. O tempo não anula palavras ditas. O que anula é você pedir perdão. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, 12, se não me engano, 12 ou 14. Amém, irmãos? Então, peça perdão para Deus. Diga a Deus: me perdoa. A minha boca que foi feita para te adorar e proclamar as tuas maravilhas, ela já foi usada para amaldiçoar, para murmurar, para maldizer. Anula toda a palavra de maldição que eu disse. E a partir de agora, Pai, que a minha boca seja só canal de bênção, de vida e de salvação. Amém? Vamos fazer essa oração juntos? Cancelar toda a palavra. Talvez você já fez fofoca, já fez intriga, talvez você já deixou o inimigo usar. Pedro era um homem de Deus, andava com Jesus, ele não vigiou um momento e deixou o inimigo usar a vida dele, a boca dele. Ele disse: Senhor, não permita que tal coisa suceda contigo, porque Jesus falou que ele seria entregue nas mãos dos malfeitores e daria vida por muitos. E Jesus olha para Pedro e diz: arreda, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, mas dos homens. Ou seja, ele não vigiou e deixou o diabo usar a boca dele, na presença do próprio Jesus. Não deixa o diabo usar a tua boca, meu irmão. Às vezes é melhor você respirar fundo, ficar quieto em silêncio. Às vezes o silêncio é muito melhor do que uma palavra maldita. Uma palavra maldita, ela gera uma ferida que muitas vezes uma vida inteira não cura. Quantos casamentos já acabaram por causa de uma palavra? Quantas amizades já acabaram por causa de uma palavra? Então não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou imoral, mas só que sirva para edificação, só o que exalte a Deus, só o que seja bênção na vida daquele que vai te ouvir. Se não vai ser bênção, se não vai edificar, pensa um pouquinho, é fofoca. Não vou deixar o inimigo usar a minha boca. Melhor ficar calado. Amém? Feche os seus olhos. Eu vou iniciar a oração e a Desirê vai dar continuidade, no nome de Jesus. Maravilhoso Deus e bendito Criador dos céus e da terra, como é bom fazer parte do teu povo, como é bom ser a tua igreja eleita, amada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ó Deus, nesta noite nós aprendemos acerca da tua palavra e nós louvamos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor tem nos instruído no caminho da verdade e da vida. Meu Deus, se nós liberamos alguma palavra de maldição que deu legalidade ao inimigo para agir em nossa vida, família ou finanças, meu Deus, que esta palavra seja cancelada agora, seja destruída no nome de Jesus. Meu Deus, apaga toda transgressão dita por palavras. Meu Deus, nos cobre com o teu sangue poderoso para redimir, e nos dê sabedoria, para que da nossa boca só saia o que edifica e exalte o teu nome, que da nossa boca saiam sementes de vitória, que a nossa boca venha exaltar e glorificar o teu nome, venha engrandecer ao Senhor dos exércitos e ser canal de bênção, de vida e de salvação. Nos ensina a vigiar no falar, nos ensina a ser adoradores, que da nossa boca só saiam palavras que edifiquem e exaltem o teu nome, ó Deus. Mais além, nos leva, Senhor, à intimidade contigo. Coloca, Deus, no nosso coração, ó Pai, o desejo de ter intimidade contigo, intimidade de, ó Pai, cada vez mais. Senhor, coloca no nosso coração, ó Deus, o desejo de te encontrar, o desejo de estar face a face contigo, ó Deus. Ó Espírito Santo, ministra no nosso coração, ó Pai, nos ensina, Senhor, pois a tua palavra nos diz que se nós te pedir sabedoria, o Senhor vai nos dar, o Senhor vai nos mostrar, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a falar quando devemos, ensina-nos a calar, ó Pai, quando devemos ficar quietos, ó Deus. Ó Espírito Santo, vem selar os nossos ouvidos, ó Pai,
Pai, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, toda vez que nós nos irá, ó Pai, que o Senhor nos ensine a nos calar, nos ensine a ficar quietos, nos ensine a te buscar, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, nos